essa do jornal O Globo, de contar a história do dinheiro, dos milhões que a mulher dele, Viviane Barsi, recebe de colaboração do Banco Master por um trabalho muito sério que ela fez ou iria fazer. Não estaria começando aí dentro do sistema uma troca do mecanismo, uma troca da peça Alexandre de Moraes? O sistema não pode estar ensaiando isso. O PT começando, olha, o Alexandre cumpriu a missão, missão dada, missão cumprida, agora vamos tirar o Alexandre e botar mais um do PT na parada do Supremo. Será que algo desse tipo também não poderia estar sendo urdido, Constantino? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes volta a usar avião da FAB. Deslocamento para evento do Judiciário em Florianópolis expõe diferenças de procedimento entre ministros do STF. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, voltou a usar aeronaves da Força Aérea Brasileira. No início de novembro, o magistrado viajou até Florianópolis. Ele partiu de São Paulo em avião oficial para, dessa forma, participar do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento teve a promoção do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do STF, Edson Fachin, também esteve presente à cerimônia. A diferença, contudo, é que Fachin se deslocou até a capital catarinense em voo comercial, embora como líder da corte pudesse requerer apoio da FAB. O uso das aeronaves e da estrutura militar reacendeu a polêmica principalmente sobre o abuso das autoridades do judiciário. Elas são acusadas de usufruir deliberadamente do transporte oficial. O suposto abuso se dá exatamente em um momento em que a aeronáutica passa, sobretudo, por profundas medidas de restrições orçamentárias, tendo dificuldades, inclusive, para abastecer os tanques e seus aviões. Alcolumbre age rápido e sinaliza votação imediata do PL da dosimetria. É isso mesmo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que pretende levar diretamente ao plenário o PL da dosimetria, proposta que reduz penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, caso a Câmara dos Deputados conclua a votação do texto. A manifestação foi feita após a matéria ser oficialmente pautada na Câmara dos Deputados pelo presidente Hugo Mota. Alcolumbre afirmou que a tramitação no Senado deverá ocorrer de forma imediata, caso o projeto avance na casa vizinha. Segundo ele, o compromisso foi assumido tanto com os líderes quanto com o próprio Senado e busca garantir coerência na análise de um tema que se originou na Câmara. Malandragem total. O Partido Liberal, Rodrigo, aceitou o acordo proposto por Hugo Mota para votar o PL da dosimetria nessa terça. O líder Sóstenes Cavalcante disse que a redução de penas é apenas o primeiro degrau. O partido se comprometeu a não apresentar emendas para converter o texto em anistia. A estratégia é aprovar a redução agora e tentar a anistia ampla após 2027, com a nova composição do Congresso. O deputado Sanderson revelou o temor de que Lula desse um indulto no Natal, excluindo o núcleo político. Paulinho da Força afirmou ter acordo com o Senado e que o STF não vai derrubar a lei que for aprovada. Davi Alcolumbre confirmou que o Senado votará o texto ainda esse ano. Agora, Rodrigo, achar que a redução agora e tentar a anistia ampla após 2027 é o famoso contar com ovo na barriga da galinha, né? Sim, Serrão, não vai ter anistia se tiver essa dosimetria aí, que é uma coisa esquisita, né? Falar em dosimetria pelo Legislativo. Quem regula tamanho de pena é o Poder Judiciário. Eu tive informações de bastidores de que Alexandre de Moraes participou ativamente desse projeto, exigiu que para a votação não tivesse nem chance de emenda. Olha em que situação o Brasil está hoje. O ministro batendo o martelo junto com o deputado para votar em um projeto sem emenda. É muito poder na mão dessa gente. E aí, Serrão, eu vou pegar um gancho no que disse ali o Dácio, né? E vou além. Eu
eu tento me colocar no lugar dos outros. Nós temos que ser realistas e sinceros aqui, né? Primeiro, nós perdemos essa batalha. O projeto de anistia que, por exemplo, a Ludmilla tinha preparado, ele é impossível hoje no Congresso. Impossível. Nós perdemos essa batalha. Perdemos. E aí a questão que se apresenta é o que fazer, uma vez que a gente perdeu essa importante batalha. Bom, eu me coloco no lugar dos familiares, dos presos, dos órfãos de pais vivos. Parece que o próprio Jair Bolsonaro está apoiando o projeto que tem, o Flávio também, né? E companhia, muita turma bolsonarista do PL vai votar, sabem que vão ser cobrados por isso nas redes sociais, pelo eleitor, porque é um projeto ruim, mas entendem que se você conseguir tirar a Débora da prisão, isso é algo humanitário. Ela está longe dos filhos, o Natal está chegando, eu vou passar o Natal com a minha família. Então é fácil eu defender que tem que ser corajoso, heróico, ir para o sacrifício nesse momento. Mas eu tento me colocar no lugar de quem não está do lado da família. E é muito difícil esse dilema. É muito difícil. A Associação dos Presos do 8 de Janeiro ficou dividida. Chegou a se colocar contrária à proposta da dosimetria e depois meio que se dividiu. Teve familiares que ligaram para deputados pedindo que votassem a favor, porque querem a soltura dos familiares. Tem algum risco de cilada aí, tem que fazer os cálculos, mas, por exemplo, a própria Ludmilla fez esses cálculos a tarde toda hoje, já falei com ela, e já vi o comentário, e ela diz, no caso do Bolsonaro, ele não é liberado. Ele continua lá com, sei lá, 9 anos. Agora, a Débora iria para casa. Quantos mais das centenas de presos? Não sei. Então, assim, é derrota para a direita do ponto de vista de narrativa. É tudo que o Alexandre de Moraes quer, porque, afinal de contas, reconhece o crime do golpe e ele, magnânimo, reduziu, junto com o Congresso, a punição. Tudo isso é verdade. Enterra a anistia, que seria o certo, sendo que até a anistia tem um problema semântico aí grave, né? Porque assume que houve um golpe, de certa forma, para você anistiar o crime, né? E o certo deveria ser anular o processo. Mas anular o processo só cabe ao STF. Alguém acha que isso vai acontecer? Não. Então, de novo, né? É preciso ser realista. E aí eu penso aqui como um familiar de preso. Se me oferecem... É um sequestro. Vamos colocar assim, Serrão, para usar as claras. É um sequestro. Sequestraram minha família. E estão cobrando um resgate. Eu posso bater o pé no chão, falar que isso é imoral, indecente, é errado, o certo é soltar minha família e pronto, eu não vou pagar, não se negocia com sequestrador, não se negocia com terrorista, e minha família vai continuar sequestrada. Então, assim, eu entendo perfeitamente os deputados do PL que, seguindo inclusive recomendação de Jair Bolsonaro, vão votar a favor desse projeto da dosimetria. São migalhas que foram colocadas à mesa para nós, mas é tudo que temos nesse momento, me parece. Então, por incrível que pareça, ainda temos 144 pessoas presas, segundo a ASFAV. Então, é muita dilema, gente ainda presa. Eu conversei com um deputado muito popular, ele vai votar a favor, ele não deixa de estar contrariado em relação a princípios e tudo, mas o argumento dele é exatamente esse. Eu estou pensando aqui nas famílias, eu tenho um mandato para isso, eu posso desagradar alguma base purista, mas eu preciso pensar no lado humanitário dessas famílias. Então tá, agora eu vou jogar então a provocação, que essa provocação é muito importante. Alexandre de Moraes cumpriu sua missão, conseguiu prender o Bolsonaro, deixar Bolsonaro inelegível. Essa do jornal O Globo, de contar a história do dinheiro, dos milhões que a mulher dele, Viviane Barsi, recebe de colaboração do Banco Master por um trabalho muito sério que ela fez ou iria fazer. Não estaria começando aí dentro do sistema uma troca do mecanismo, uma troca da peça
Alexandre de Moraes, o sistema não pode estar ensaiando isso, o PT começando, olha, o Alexandre cumpriu a missão dada, a missão cumprida, agora vamos tirar o Alexandre e botar mais um do PT na parada do Supremo. Será que algo desse tipo também não poderia estar sendo urdido, Constantino? Eu acho que pode. De novo, eu sei que o argumento de que o PT indica outro é um argumento forte, mas eu acho que o fator pedagógico de punir Alexandre de Moraes é muito mais relevante nesse momento. Então, depois a gente pensa nisso. Olha o Messias aí correndo o risco de não ser aprovado. Esse é o caminho, talvez, né? Eu já vi gente no chat lembrando do Churchill, entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. Eu entendo que o momento é de STF acuado, entre aspas. Eles têm muito poder, mas eles estão acuados, porque parte da imprensa que não ousava criticá-los já fala em golpe, já denuncia os 129 milhões da Vivi, já acusa a decisão monocrática absurda do Gilmar Mendes e denuncia a viagem de avião do Toffoli. Então, alguma coisa está acontecendo. Aí, justo nesse momento, a gente vai lá e aceita um acordo de migalhas, né, de dosimetria. Eu entendo esse argumento, mas, de novo, eu só não quero parecer aqui o herói de sofá. Falar assim, não, tem que ir para o sacrifício, porque não é o teu pai, porque não é a tua família. Então, eu entendo aceitar as migalhas com a concepção, com a premissa de que perdemos essa batalha. Perdemos essa batalha. É o famoso viva para lutar amanhã. Então vamos sobreviver, antes de mais nada. O Supremo está um pouco mais acuado, está levando paulada de tudo que é lado, de onde não levava e não esperava, imagino. Talvez seja a hora de ter uma estratégia, articular a pressão e derrubar um ou outro ali. A Magnitsky ainda não caiu, né? Até isso tinha subido no telhado com um boato forte que eu averiguei e o boato era verdadeiro, ou seja, tinha gente na Casa Branca falando disso. Ainda não aconteceu. Vamos rezar para que não aconteça. Pelo contrário, vamos torcer para que o Gilmar Mendes seja sancionado. Quem sabe, né? O Lula prometeu muita coisa para o Trump e acho que não vai entregar. Trump vai cansar logo do mitomaníaco. Então vamos ver, né? Hoje, aliás, uma carta pela Casa Branca foi enviada a um parlamentar, a um congressista americano, explicando que ele pediu explicações por que o Alexandre tinha sido sancionado. E lá consta a explicação, de que ele é um abusador de direitos humanos e tudo mais. Está hoje a carta. Então, seria muito humilhante revogar a Magnitsky do Alexandre de Moraes nesse clima. Tomara que tenha sido apenas rumor, que ele avalie bem e conclua que ele não pode enfraquecer esse instrumento dessa maneira. Então, é hora de pressionar o Supremo, mas com realismo, com estratégia, com inteligência, não de forma kamikaze. A luta não pode ser kamikaze, suicida, tudo ou nada. Ainda mais quando a gente está perdendo tantas batalhas. Então esse é meu ponto. Esse é meu ponto. A gente tem que ser inteligente aqui, tem que ter alguma estratégia, tem que ter alguma paciência, apesar do que é difícil pedir isso num país tão destruído como está o Brasil, com essa corrupção do Poder Judiciário escancarada. Aliás, o Alessandro Vieira, né, um senador de esquerda, falando já que prisão de ministro superior se avizinha. Olha o clima que está sendo criado. Então, vamos pressionar, mas votar contra a dosimetria é fácil para quem não está preso. Exatamente, esse é o problema. Porque na hora que você sente o drama, né, da família, que esse esquema do 8 de janeiro foi o modelo perfeito. Eles destroçaram aquelas pessoas que não tinham como se defender, e por sorte ainda tiveram esses advogados voluntários que agiram, mas se eles não tivessem agido, essas pessoas estariam na cadeia aí amargando o terror. E a ideia do sistema era essa, botar medo para que ninguém nunca mais fizesse qualquer tipo de protesto no Brasil. A ideia era essa. E depois chegaria ao núcleo principal, que, como o Darcio explicou muito bem, foi o núcleo que seria acusado de financiar e de planejar. E aí, com essas acusações, você não consegue progredir na pena de jeito nenhum. Tudo calculadamente pensado.
Bom, e o escritório da advogada Viviane Bart de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, tinha um contrato com o Banco Master que previa o pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos. Segundo a Polícia Federal, o documento foi encontrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro durante a Operação Compliance Zero. O acordo estabelecia mensalidades de 3 milhões e 600 mil reais a partir de 2024, num contrato amplo, sem listar processos específicos. O escritório deveria representar o banco onde fosse necessário. Não há informação sobre quanto foi efetivamente pago, já que o Master entrou em liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Mensagens internas mostram que os repasses para o escritório de Viviane eram tratados com prioridade absoluta. A Transparência Internacional Brasil criticou o caso e afirmou que o sistema de justiça brasileiro está virando um grande Gilmar Palusa. Segundo a ONG, a relação entre magistrados e interesses privados precisa de mais transparência e controle. Entre as ações em que o escritório de Viviane Bart atuou para o Banco Master, está uma queixa-crime contra o investidor Vladimir Timmerman, em 2024, assinada também pelos filhos do ministro Alexandre e Juliana. Vorcaro foi preso em novembro passado durante a investigação sobre uma fraude de 12 bilhões de reais envolvendo o Banco Master e também o BRB, mas foi solto dias depois por decisão judicial. Nessa mesma operação, outros executivos da instituição também foram presos. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Nós já sabíamos que esse escritório da Viviane Bart, mulher de Moraes, tinha aí um contrato com o Banco Master, mas o que surpreendeu hoje, tomou conta do noticiário, foi a montanha, né, o montante de valor, de dinheiro, né, desse contrato, 3 milhões e 600 mil reais por mês, no período de até 36 anos. Não se sabe quanto efetivamente foi pago ao escritório, já que o banco entrou em liquidação judicial, mas queria te ouvir aí se isso é comum no universo jurídico. Marcília, boa noite. Boa noite. Isso não é um contrato, né? É um bilhete de loteria. Boa noite, Piotr, caríssimos Piotr Augusto, Ana Paula e toda a audiência. Veja, isso não é comum em advocacia nenhuma. Isso a gente precisa dizer, registrar. Não é uma acusação a nada nem a ninguém. É só registrar. Isso não existe no mundo jurídico. Não existe. É uma fantasia completa acreditar que isso é um contrato de advocacia. Se a gente fizer uma conta rápida, 129 milhões em 3 anos significa 3,6 milhões por mês. Só uma continha singela, 5 mil reais por hora. Você trabalhar 24 horas por dia, 5 dias por semana e 30 dias por mês, dá nesse valor de 3,6. Quer dizer, a pessoa ganhava 5 mil reais por hora e não podia comer, dormir, não podia ir no banheiro, não tem como passear, não, é praticamente um trabalho escravo. 5 mil toda hora, isso não existe, não existe. A gente tem uma advocacia, infelizmente, que não podemos acusar de ilícita, mas podemos acusar de imoral e podemos acusar de antiética, e que existe em Brasília, sobretudo, e que existe não apenas na órbita do STF, mas também na órbita dos demais tribunais superiores, e que vive de lobby, que vive de relações, de oferecer privilégios de acesso a ministros. A gente sabe disso. Pode não ser ilícito, mas é imoral, é antiético. Eu até tenho uma história pessoal que um desses advogados que pertencem a essa casta, uma vez abordou o meu pai, que também é advogado. Meu pai hoje está com 81 anos, mas foi um advogado também. E esse advogado virou para ele e falou assim: escuta, você pega caso por menos de 5 milhões de reais? E meu pai virou todos. Até agora, nenhum foi acima disso. Não tive nenhum caso acima de 5 milhões. Mas para esse advogado, isso era um piso. Era uma forma de rejeitar o cliente. 5 milhões, e essa história tem uns 20 anos. Então, imagina como funciona essa advocacia. Agora, 3,6 milhões por mês
num contrato de 3 anos, 130 milhões de reais, isso é irreal. Não tem como conceber que para alguém peticionar, escrever uma petição, buscar a jurisprudência, despachar com quem quer que seja razoável minimamente que se receba esse tipo de valor. Isso é, repito, imoral. E a gente precisa acabar com esse tipo de advocacia, porque é um mercado em torno dessa advocacia, sobretudo em Brasília, e é um mercado de entidades que funcionam em torno desses escritórios que funcionam dessa forma. A OAB, por exemplo, defende esse tipo de advocacia, e não o tipo de advocacia que a gente tem aí quando os réus do dia 8 sofrem, os piores arbítrios, né? E os advogados que os defendem também, ou os advogados do processo do golpe, etc. Esses daí ninguém defende, a OAB não está nem aí. Mas para esses advogados que andam de jatinho e que recebem esse montante, a OAB funciona. Isso precisa acabar, ou isso acaba, ou a gente não vai ter nunca uma justiça minimamente crível dentro do país.